Alô, alô galera, seja bem-vindo a esta videoaula. Nesta videoaula nós vamos continuar falando de função quadrática, aquela função do segundo grau. Se você está acompanhando esse curso, se você já assistiu às videoaulas anteriores, você vai entender essa videoaula tranquilamente. Vem comigo, vamos lá. Nós vamos nesse momento trabalhar todo o conjunto de conhecimento acumulado desde a nossa primeira videoaula de função quadrática, através de um tópico que são os gráficos. Alguns professores trabalham o esboço de um gráfico através de uma montagem de tabela. Você aprende aquilo naquele momento e depois esquece, porque não tem conhecimento acumulado ali de função quadrática. Então a gente vai direto no ponto cirúrgico, da forma mais inteligente e bem facinho. Olha para cá, vem comigo. Para você construir o gráfico de uma função quadrática, a primeira coisa que você não pode esquecer, que foi mencionado na nossa videoaula anterior de coordenadas do vértice, é que o formato do gráfico de uma função do segundo grau, de uma função quadrática, é sempre, eu disse sempre, é sempre uma parábola. Ou seja, é uma parábola que pode ter a concavidade voltada para cima ou pode ter a concavidade voltada para baixo. Nesta mesma videoaula anterior eu falei para você que para um gráfico ter a concavidade voltada para cima é necessário que o A da função quadrática seja positivo, ou seja, maior do que zero. Agora, se a concavidade, que é a abertura, estiver para baixo, é porque o A é menor do que zero. Só para clarear, não esquece que uma função quadrática ela tem esta forma geral: ax ao quadrado mais bx mais c. Então, esse azinho que eu estou falando aqui é esse carinha aqui, ó. Se na função ele aparecer positivo, então você tem este formato para cima. Se ele aparecer negativo, você passa a ter este formato para baixo. Muito fácil, né? E para você montar um dos dois gráficos, basta você achar as raízes da função. E aí, as raízes você tem que lembrar que são o nosso x' e o x duas linhas. Você tem que achar o vértice da função através de suas coordenadas, o x do vértice e o y do vértice. E você precisa do termo independente. Professor Orlando, quem é o termo independente? O termo independente é este cara, é o C. Então, se você tiver ele, você tem o termo independente. Vamos lembrar aqui, para você achar as raízes, você vai achar esse conteúdo na nossa primeira videoaula de função quadrática. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você deste vídeo. E para você achar o vértice, é a nossa segunda videoaula de função quadrática, que eu também vou deixar a descrição para você aqui embaixo deste nosso vídeo. E o termo independente, como eu acabei de falar, é o nosso Czinho. Então percebe que o nosso curso ele segue uma sequência e é muito fácil. Veja, se você tiver as raízes, basta você lembrar que as raízes são os valores da função onde o gráfico interceptam, cortam o eixo das abscissas, o eixo x, ok? Então veja que essa parábola ela corta o eixo x em dois valores. Esses dois valores serão exatamente o x' e o x duas linhas. A mesma coisa acontece se a concavidade estiver para baixo. Quando cortar o eixo x, esses valores serão o x' e o x duas linhas. O vértice, tu tens que lembrar que o vértice ele possui duas coordenadas. Ele possui um valor para x e ele possui um valor para y, aqui ó. Ou seja, o x do vértice é esse carinha aqui, o y do vértice é esse carinha. Quando você tiver o x do vértice e o y do vértice, você tem a localização do vértice. É mais um ponto que a gente precisa. E o último é o termo independente C. Este termo independente é justamente o valor em que o gráfico vai cortar o eixo y. Esta parábola vai cortar o eixo y sempre no valor de C.
A mesma coisa acontece nesta outra. Sempre vai cortar o eixo y no valor de c. Então, com esses 4 pontos, você consegue desenhar, você consegue ilustrar, você consegue representar, você consegue esboçar o gráfico de uma função quadrática. Então, você precisa ter o x', o x duas linhas, que são as raízes. Você precisa ter o vértice através do x do vértice e do y do vértice. E você precisa do termo independente c, que aparece na nossa função. Não esqueça. Então, chega de enrolação, mãos à obra, bora ver como é que funciona. Vamos lá. Atenção, você tem no nosso exemplo o seguinte: esboçar o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Se eu quiser representar esse gráfico, como é que a gente vai fazer? Primeira coisa que você tem que fazer é identificar os valores de a, b e c. Olhando para a função, a gente tem que o a vale 1, temos o número 1 escondido aí, o b vale menos 6 e o c vale 5. Pronto. Diante disso, a primeira coisa que a gente faz o que é? Achar as raízes, que é o x' e o x duas linhas. Como é que a gente acha? Lembra da nossa primeira videoaula? A gente acha através da fórmula de Bhaskara. Podemos resolver através de soma e produto, que é uma outra técnica que eu ainda vou postar numa próxima videoaula aqui no nosso canal. Então vamos lá, utilizando a fórmula de Bhaskara para achar as raízes. Vamos lá. A fórmula de Bhaskara, você lembra que tem que calcular primeiramente o delta, b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então vamos lá. O delta vai ser, quem é o b? Menos 6. Então substitua menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 5. E aí você tem delta igual menos 6 ao quadrado, você tem que lembrar que é 36. 4 vezes 1 vezes 5 é 20. E aí você tem 36 menos 20, você acha o nosso delta igual a 16. Feito isso, vamos achar o x na fórmula de Bhaskara. X vai ser menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o a. Lembra lá no ensino fundamental, quando você perguntava onde é que eu vou usar isso? Você usa na função quadrática. Vamos lá. E através dele, através da fórmula de Bhaskara, você resolve problemas envolvendo função do segundo grau. E aí você tem, olha, x igual a menos, o bzinho é menos 6, então abre um parênteses e coloca menos 6. Não esquece que esse menos é da fórmula, e aí você repete o menos 6. Mais ou menos, raiz quadrada do delta. O delta deu 16, dividido por 2 vezes o azinho a gente sabe que é 1. E aí nós temos x igual, menos com menos é mais, fica 6 positivo, mais ou menos raiz quadrada de 16 é 4, dividido por 2 vezes 1, que é 2. E aí, meu filho, você tem aqui, ó, duas situações. Você vai achar aqui o x', ok? E o x duas linhas. Como é que eu acho o x'? Eu vou somar 6 mais 4 dividido por 2. 6 mais 4 é 10, dividido por 2 é 5. Já achamos o x', o primeiro cara que eu preciso. E agora o x duas linhas. Para a gente achar o x duas linhas, vou fazer aqui do lado, ó. Vou diminuir. Ora, para o x' eu somei, para o x duas linhas eu vou diminuir. 6 menos 4 dividido por 2. 6 menos 4 é 2, dividido por 2 é 1. Prontinho. Primeiro passo acabou. Já temos o x' e o x duas linhas. E agora? Nós vamos achar o x do vértice e o y do vértice, que é muito fácil. Vamos lá, atenção. Abrir um espacinho aqui para a gente achar o x do vértice e o y do vértice. Você tem que lembrar que para achar o x do vértice você precisa de uma formulazinha, que é essa, ó. X do vértice é menos b sobre 2a. Qualquer dúvida é só consultar a videoaula
de coordenadas do vértice que eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo. E aí você tem, olha, o menos, que é da fórmula, o b, que é menos 6, então dentro do parênteses, dividido por 2 vezes o A que vale 1. E aí, direto, ó, menos com menos não é mais, então ficou 6 positivo. Dividido por 2, dá 3. Pronto, achamos o x do vértice. Para achar o y do vértice, é também muito fácil. É através desta formulazinha, ó, menos delta sobre 4a. Substitui os valores, menos da fórmula, o delta achamos 16, dividido por 4 vezes a, que é 1. E aí, você tem menos 16, 4 vezes 1 é 4, 16 dividido por 4, menos 16 dividido por 4, você sabe que é menos 4. Pronto, galerinha. Já achamos o x' que eu preciso, tá aqui. Vou circular de vermelho, tá aqui. O x duas linhas, tá aqui. O x do vértice, que é 3, e o y do vértice, menos 4. Ah, professor, tá faltando o termo independente que é o c. Ei, o c a gente já tem, ó, desde o começo. É este carinha, o c vale 5. Pronto, você vai desenhar esses pontinhos lá no plano cartesiano e depois desenhar a sua parábola. É muito fácil. Vamos lá, acompanha aí. Vou desenhar aqui um plano cartesiano da seguinte forma. Vou ter aqui o eixo Y, vou ter agora o eixo X, pronto. Vamos traçar esses pontos agora. Veja que é muito fácil. Atenção, nós vamos ter aqui, ó, o eixo Y e o eixo X. Vamos lá, atenção, todo mundo. Primeiramente, o x' e o x duas linhas são os valores em que o gráfico corta o eixo X. Então, vamos lá. O x' é 5, o x duas linhas é 1. Então, nós temos aqui, ó, 1, bem aqui, 1 aqui, e o 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5, bem aqui. E aqui eu vou ter o 5. Se você trabalhar com espaçamento uniforme, o teu gráfico fica mais bonito, fica mais coerente. Agora, o x do vértice e o y do vértice que formam o nosso ponto do vértice. X do vértice, 3. 1, 2, 3. Está bem aqui no meio, ó. O 3 está aqui. E o y do vértice, menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, bem aqui. Menos 4, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. E aí eu vou marcar onde está o vértice, ó. Marcou, tá aqui o nosso vértice. Opa! Então nós já temos o x', o x duas linhas. Nós já temos o vértice, bem aqui. Esse ponto é o vértice. E tá faltando o termo independente C. O C vale 5, mas o que o C representa? O valor em que o gráfico corta o eixo Y, veja. Então, bora marcar o 5 em cima do eixo Y. 1, 2, 3, 4, 5, bem aqui, ó. E aí, pessoal, para não confundir, o que eu vou fazer? Eu vou desmarcar aqui, vou deixar só um tracinho. Só um tracinho aqui. E eu vou desmarcar aqui também. Vou deixar somente um tracinho. Só para não confundir. Ou seja, por quê? Eu preciso desses 4 pontos. Então eu já tenho 1, 2, 3, 4. Se eu tivesse deixado aqueles pontinhos aqui, ia acabar confundindo. Ia ou não ia? Pronto. Agora você vai desenhar a sua parábola. Olhando para a posição dos pontos, você acha que a parábola ela tem a concavidade para cima ou ela vai ter a concavidade para baixo?
Se você disse que vai ser para cima, você está certo. E como é que a gente confirma isso? Através do valor do A. O Azinho, veja, o A, ele é positivo. O A vale 1, ó. Se ele é positivo, de fato, a nossa parábola vai ter este formato. Então agora você vai correr para o braço, ó. Você vai desenhar a sua parábola e pronto. Desenhou a sua parábola, agora é só correr para o braço. Olhando aqui, minha parábola não ficou das melhores. É uma questão de coordenação motora. Mas você tem aqui o esboço da nossa parábola através dos métodos que nós já vimos nas videoaulas. Basta você precisa, não esquece, das raízes, do vértice e do termo independente. Ah, uma observação só para a gente finalizar. Não esquece de uma coisa. O x do vértice sempre é o ponto médio das raízes. Ou seja, o valor que está bem no meio entre 1 e 5 é o número 3, ok? E aí, essa linha imaginária que passa aqui no meio, vou continuar aqui, ó. Essa linha imaginária que passa aqui no meio, ela divide a nossa parábola bem no meio, transformando a parábola em uma figura simétrica. O que eu tenho para a esquerda é idêntico ao que eu tenho para a direita. Eu espero que você tenha apreciado, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se tem alguma dúvida, deixa um comentário que eu vou lá e respondo para você, tá bom? Se gostou, se quiser deixar um comentário, eu não vou achar ruim. Fica com Deus, um abraço, um beijo e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.